Inicialmente, senhor presidente, as minhas maiores homenagens ao senador Regufe, que em bom tempo, de maneira tempestiva, de maneira conveniente, é bom que se relate, que esta proposta do senador Regufe, ela foi apresentada ainda em 2016, o que torna por evidente o princípio que lhe moveu para a ampliação do espaço pelo voto direto da população para a escolha de presidente da República. Tomo emprestado de Sua Excelência, o senador Regufe, aquilo que fundamentalmente está em sua justificativa. Esta proposta de emenda constitucional tem por objetivo devolver à população brasileira o direito de escolher o presidente da República por meio de eleições diretas, em caso de vacância da presidência nos 3 primeiros anos do mandato presidencial. Entendemos que a proposta atende aos anseios da sociedade brasileira, sob o eco do histórico grito das ruas, aclamar diretas já nos idos, inclusive, da década de 80. A hipótese de eleição indireta do presidente pelo Congresso Nacional deve ser admitida de maneira excepcionalíssima, ou seja, caso a vacância ocorra no último quarto do mandato inconcluso, ou seja, durante o último ano do período presidencial. Esta foi a acertada, precisa e cirúrgica motivação do senador Regufe, com o qual eu compartilho integralmente, rendendo ao senador Regufe as minhas homenagens. Nos termos, senhor presidente, do artigo 132, parágrafo 6º do Regimento Interno do Senado Federal, apresento, portanto, formalmente voto em separado ao parecer do relator, senador Lindenberg Farias, sobre a PEC 67, pelos fundamentos que passo a assentar. A PEC pretende alterar o texto original do parágrafo 1º do artigo 81 para prever a eleição indireta no caso de vacância do presidente e do vice-presidente da República, se esta acontecer após 3 anos de cumprimento do mandato. O atual comando constitucional prevê que sejam necessárias apenas 2 anos para a sua realização. Essa regra tem, senhor presidente, por princípio, a Constituição norte-americana de 1789. E foi por inspiração na Carta Constitucional norte-americana que, inclusive, a nossa primeira Constituição republicana de 1891 passou a determinar essa prática, ou seja, aspas, se no cargo de vaga, por qualquer causa, da presidência ou da vice-presidência, não houverem ainda decorrido dos anos do período presidencial, proceder-se-á a nova eleição. Vejam, Vossas Excelências, que esta é uma deformação que está consagrada em todas as nossas constituições, começando com a primeira delas, republicanas, em 1891. No texto da Carta Constitucional de 46, ficou consignado que, vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 60 dias depois de aberta a última vaga. Se as vagas ocorrerem na segunda metade do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, na forma estabelecida em lei. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período dos seus antecessores. Artigo 78, parágrafo 2º. Visando dar uma leitura mais democrática e contemporânea ao atual dispositivo constitucional, a proposta de emenda constitucional do eminente senador Regufe privilegia a adoção de eleições diretas, reduzindo em apenas 1 ano a possibilidade de eleições indiretas, o que confere mais legitimidade ao mandato e prestigia naturalmente a sempre insubstituível
participação popular. Os direitos fundamentais estão ligados diretamente à liberdade de consciência e escolha. O direito ao instituto do sufrágio representa um dos pilares do sistema democrático, constituindo a maneira mais efetiva de se exercer a soberania popular, possibilitando a intervenção na vida política e pública. A Constituição assegura os direitos do cidadão e faz da cidadania a manifestação mais nobre da democracia. Pelo que no processo eleitoral é ele que tem o papel central de titular insubstituível do poder. Somente com sua participação efetiva, sensível, engajada e responsável é que se tem a democracia livre e operante. A representação por intermédio de eleições diretas designa uma forma de processo político que é estruturada nos termos da circularidade entre as instituições e a sociedade. E não é confinada exclusivamente à deliberação e decisão de qualquer assembleia ou eleitores restritos, vamos assim dizer. A tendência na sociedade moderna é a ampliação dos espaços democráticos para que haja um crescimento da representação, buscando da universalização da participação cidadã no processo político, do exercício do poder. Esta é, de novo, creio eu, acertadamente a preocupação que moveu o senador Regufe quando apresentou essa proposta de emenda constitucional, portanto, ainda em 2016, a despeito da grave crise institucional que atravessa o nosso país nesse momento. É importante salientar, e eu reitero, que a proposta do senador Regufe foi apresentada ainda em dezembro de 2016, portanto, sem qualquer vinculação com o atual momento político do país, tratando-se de uma questão puramente principiológica na sua preocupação de conquistar mais espaços para a efetiva aplicação do sufrágio universal no atual contexto constitucional, no atual texto constitucional. No caso, entretanto, senhor presidente, eu chamo a atenção de Vossa Excelência, das senhoras e dos senhores senadores, no caso do substitutivo apresentado pelo relator, existe um dispositivo que, a meu juízo, ele é flagrantemente inconstitucional. E eu quero suscitar esse debate para que nós possamos esgotá-lo à luz dessas questões que vou levantar, que me faz concluir que a proposta original é absolutamente constitucional. Esta é a Comissão de Constituição e Justiça, para além das questões de mérito que podemos aqui sustentar, nós temos um princípio fundamental de fazer uma avaliação sobre o contexto da constitucionalidade. Existe um dispositivo flagrantemente inconstitucional, no qual afasta a aplicação do princípio da anualidade eleitoral prevista no artigo 16 da Constituição Federal, no caso da promulgação da referida proposta de emenda constitucional. O artigo 2º do substitutivo estabelece que esta emenda constitucional entre em vigor na data de sua publicação, não se aplicando o disposto no artigo 16 da nossa Constituição Federal, como que suprimindo o artigo 16 da Constituição Federal. Aqui está, senhor presidente, aqui reside o detalhe de um tema que já foi enfrentado pela Suprema Corte Brasileira, pelo Supremo Tribunal Federal, consolidando, inclusive, cristalina jurisprudência em relação ao tema, é o que passo a fazer. O assunto aqui tratado versa sobre um tema de grande importância, sobretudo, para não apenas a manutenção, mas o fortalecimento do regime democrático, uma vez que constitui não apenas uma garantia dos cidadãos, por óbvio, tanto eleitores candidatos como partidos políticos, pois visa impedir mudanças casuísticas no processo eleitoral, exigindo-se uma pré-determinação das regras para que a disputa eleitoral, com um ano de antecedência, possa ser conhecida, a previsibilidade, portanto, seja uma igualdade no direito daqueles que vão votar e daqueles que vão disputar a eleição,
assim como dos partidos políticos, até porque em nosso marco legal ainda não temos a figura da candidatura avulsa. O que tem de jurisprudência o Supremo Tribunal Federal a esse respeito? O princípio da anterioridade eleitoral constitui uma garantia fundamental, também destinado a assegurar o próprio exercício do direito da minoria parlamentar em situações nas quais, por razões de conveniência da maioria, o Poder Legislativo pretenda modificar, a qualquer tempo, as regras e critérios que regerão o processo eleitoral. A aplicação do princípio da anterioridade não depende de considerações sobre a moralidade da legislação. O artigo 16 é uma barreira objetiva contra abusos e desvios da maioria e, dessa forma, deve ser aplicado por essa Corte. A proteção das minorias parlamentares exige reflexão acerca do papel da jurisdição constitucional nesta tarefa. A jurisdição constitucional cumpre sua função quando aplica rigorosamente, sem subterfúgios calcados em considerações subjetivas de moralidade, o princípio da anterioridade eleitoral previsto no artigo 16 da Constituição Federal, pois essa norma constitui uma garantia da minoria, portanto, uma barreira contra a atuação sempre ameaçadora da maioria. Este é o voto em recurso especial 633-703 de Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, em julgamento em 23/3 de 2011, portanto, ainda muito recente. A norma consubstanciada na Constituição Federal, que consagra o postulado da anterioridade eleitoral, vincula-se em seu princípio teleológico à finalidade ético-jurídica de obstar a deformação do processo eleitoral mediante modificações que, casuisticamente introduzidas pelo Parlamento, culminem por romper a necessária igualdade de participação dos que nele atuam como protagonistas relevantes, ou seja, partidos políticos e candidatos, vulnerando-lhes, com inovações abruptamente estabelecidas, a garantia básica de igual competitividade que deve sempre prevalecer nas disputas eleitorais. Trata-se de um instrumento essencial de segurança jurídica para a minoria parlamentar, evitando que uma maioria legislativa circunstancial não use a sua força política para promover desigualdade de condições num determinado pleito eleitoral ou mesmo circunstância. Nesse diapasão, o exercício da atual oposição no Congresso Nacional de mitigar a aplicação do princípio da anterioridade eleitoral pode abrir, acho eu, um perigoso precedente de ser ela vítima de uma repentina alteração das normas eleitorais nas vésperas de um próximo pleito, tornando a subordinação de suas conveniências ao seu próprio algoz. Mudanças radicais na interpretação da Constituição devem ser acompanhadas de devida e cuidadosa reflexão, e essa é a contribuição que estou trazendo a julgamento e avaliação das senhoras e dos senhores senadores. Cuidadosa reflexão sobre suas consequências, tendo em vista o postulado da segurança jurídica para a atuação das liberdades políticas, de novo, de grupos minoritários. A hermenêutica constitucional deve sempre respeitar os princípios que buscam a integração e a máxima efetividade das normas no sentido de garantir o respeito aos direitos e às garantias individuais. Assim dispõe o texto constitucional em seu artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. A jurisprudência consignou, inclusive,
o entendimento de que o termo lei, previsto no artigo 16 da Constituição, deve ser entendido de forma ampla para incluir lei ordinária, lei complementar, emenda constitucional ou qualquer espécie normativa de caráter autônomo, geral e abstrato. Segundo este entendimento, não meu, mas do Supremo Tribunal Federal, com o qual, naturalmente, eu estou obrigado a concordar, declarou a inconstitucionalidade de emenda constitucional por ferir o princípio da anualidade eleitoral na ação direta de número 3.685. Os ministros decidiram que as novas regras contidas na emenda constitucional de número 52 de 2006, que pôs fim à verticalização nas coligações partidárias, não poderia ser aplicadas às eleições daquele ano de 2006, sob pena de ofensa ao princípio da anualidade eleitoral. Assim decidiu nossa Suprema Corte. A inovação trazida pela emenda constitucional 52 de 2006 conferiu status constitucional à matéria, até então integralmente regulamentada por legislação ordinária federal, provocando assim a perda da validade de qualquer restrição à plena autonomia das coligações partidárias no plano federal, estadual, distrital e municipal. Todavia, a utilização da nova regra às eleições gerais que se realizarão há menos de 7 meses colide com o princípio da anterioridade eleitoral disposto no artigo 16 da Constituição Federal, que busca evitar a utilização abusiva ou casuística do processo legislativo como um instrumento de manipulação e de deformação do processo eleitoral. Assim relatou Sua Excelência o eminente ministro Otávio Galotti. De igual forma, também o ministro Cid Deschamps. O artigo 16 representa a garantia individual do cidadão eleitor, detentor originário do poder exercido pelos representantes eleitos e a quem assiste o direito de receber do Estado o necessário grau de segurança e de certeza jurídica contra alterações abruptas das regras inerentes à disputa eleitoral. Assim consagrou também Sua Excelência o ministro Celso de Mello na ação direta 3.345. Além do referido princípio conter em si mesmo elementos que o caracterizam como garantia fundamental, vejam Vossas Excelências, o Supremo Tribunal Federal elevou o artigo 16 a uma garantia fundamental. E como tal, se assemelha ou se aproxima de uma cláusula pétrea. Além do referido princípio conter em si mesmo elementos que o caracterizam como uma garantia fundamental, veja, senhor presidente, oponível até mesmo à atividade do legislador constituinte derivado, nos termos dos artigos 5º, parágrafo 2º e 6º, parágrafo artigo 6º, parágrafo 4º, inciso 4º. A bula, ao que é contido no artigo 16, ainda afronta os direitos individuais da segurança pública. A Constituição Federal, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham na audiência aqui da Comissão de Constituição e Justiça. A Constituição Federal prevê, em seu artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, quarto, os direitos e garantias individuais. Há, portanto, assentada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deste modo, a ter o entendimento de que o princípio da anualidade eleitoral tem status constitucional de cláusula pétrea, por resguardar direitos fundamentais, insuscetíveis de restrição sob qualquer circunstância, igualando ao posicionamento semelhante ao adotado quanto ao princípio da anualidade tributária. Na ação direta 4.307, também calcado em razões expendidas em uma outra ação direta, essa 3.685,
o Supremo Tribunal Federal suspendeu a aplicação da Emenda Constitucional 58 de 2009, na parte que determinava a retroação para atingir pleito eleitoral já realizado em 2008, dos efeitos das novas regras constitucionais sobre limites máximos de vereadores nas câmaras municipais. Em face, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, do exposto e dessa ampla jurisprudência, eu quero crer que nós precisamos preservar a boa ideia do senador Regufe. A ideia do senador Regufe é extraordinária, porque ela amplia o necessário e a desejada participação direta da população na eleição do presidente da República. Agora, preservar a ideia do autor, do senador Regufe, é, lamentavelmente, rejeitar a proposta do relator, porque em que pese a sua boa intenção, quero crer, é uma boa intenção que não encontra abrigo, não encontra respaldo na Constituição Federal. E não encontrando, portanto, respaldo na Constituição Federal, me parece que o adequado é que nós possamos prosseguir o debate apoiando a proposta do senador Regufe e rejeitando a proposta do relator, com um voto em separado, que estou submetendo humildemente ao conjunto das senhoras e dos senhores senadores, em razão dessa flagrante inconstitucionalidade. Em face, senhor presidente, do exposto, o voto é pela rejeição do substitutivo apresentado no parecer do relator, senador Lindenberg Farias, a PEC 67 de 2016, e a aprovação da proposição original apresentada pelo autor, senador Regufe. Agradeço a condescendência do tempo de Vossa Excelência, das senhoras e dos senhores senadores, mas julgo que foi necessário e merecedor um aprofundamento desta fundamentação que estou trazendo nesse voto em separado. Muito obrigado a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Ricardo Ferraz.